No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 32, nós temos a narrativa de Lucas de dois milagres extraordinários operados pelo apóstolo Pedro. O primeiro deles foi a cura de Enéas, que era um homem que estava em uma cama havia já 8 anos e era paralítico e habitava na cidade de Lida. E Lucas registra que quando Pedro esteve por ali, em uma de suas viagens, ele foi usado pelo Senhor e Enéas recebeu a cura. Enquanto Pedro estava em Lida, diz o texto sagrado que algumas pessoas foram chamá-lo porque na cidade de Jope havia uma discípula do Senhor chamada Tabita. E esta pessoa, ela veio a falecer. E a narrativa que é feita no texto sagrado, no versículo 36, diz que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Mas ela ficou enferma e veio a falecer. Então o seu corpo foi preparado e colocaram o corpo num quarto alto, segundo o versículo 37. Então 2 pessoas, 2 homens, foram buscar a Pedro e ele foi até lá. E quando ele entra no quarto, as viúvas que ali estavam começaram a chorar e começaram a mostrar para Pedro as túnicas e as vestes que Dorcas havia feito enquanto estava viva com elas. E Pedro então pediu que todas as pessoas saíssem ali do quarto e colocou-se de joelhos e orou. E diz o versículo 40 que após ter orado, ele voltou-se para o corpo daquela jovem e disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, versículo 41, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Um milagre maravilhoso, o milagre da ressurreição de Tabita. Aquela mulher que a sua biografia, ou melhor, o que Lucas registrou sobre ela, é muito curto, mas que tem uma importância muito grande, porque ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, e ela costurava, fazia túnicas, e tudo aquilo, sem dúvida, ela usava para ajudar as pessoas, beneficiar o próximo. E quando ela veio a falecer, tudo aquilo então foi interrompido na vida dela, e as pessoas que a conheciam, a igreja que ali estava, os discípulos do Senhor que ali viviam, sentiram profundamente a morte dela. E ao saber que Pedro estava perto dali, próximo, eles viram então a possibilidade de esperança para que aquela pessoa pudesse não terminar a sua vida daquela maneira. E com a chegada de Pedro, nós vemos que as coisas não terminaram daquele jeito. Ela foi ressuscitada, Deus operou através de Pedro o mesmo poder que ele também usara Pedro para levantar Enéas, também ele usou ali para dar vida àquela pessoa, àquela mulher. E ela então agora, ressuscitada, poderia voltar às suas atividades, aos seus afazeres, à sua vida normal e principalmente continuar com as suas boas obras, com as suas esmolas e com a sua vida cristã. E assim, nós temos uma lição muito importante nesta passagem bíblica.
e a lição mais importante é que o Senhor é aquele que nos ressuscita de uma forma espiritual para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos praticar boas obras, para que nós possamos amar o nosso próximo e viver a nossa vida de uma forma útil. A ressurreição de Tabita, ela indica que o Senhor é poderoso para restaurar-nos aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que Ele quer que nós façamos. Porque a doença veio e a doença interrompeu o que aquela jovem vivia fazendo, o que ela gostava de fazer, ajudar as pessoas. Mas tudo aquilo foi interrompido pela morte. Mas a chegada de Pedro indicou uma nova oportunidade, um recomeço, uma ressurreição. E é bem assim que o Senhor quer que vivamos. Vivamos na continuidade, vivamos de forma progressiva, vivamos fazendo bem, vivamos servindo a Ele, glorificando a Ele, não importa se com grandes feitos ou pequenas coisas. Aquela mulher, ela glorificava a Deus usando a linha, usando a agulha, roupas que ela fazia. Através daquilo, Deus era glorificado. E o seu trabalho não foi interrompido para sempre, porque o Senhor permitiu que ela voltasse a fazer. Quem sabe você também interrompeu o seu caminhar, quem sabe você parou na sua jornada, na sua vida, no seu trabalho cristão, no seu serviço na obra de Deus, na igreja, no ministério, no trabalho que Deus colocou em suas mãos para você servir o próximo. Quem sabe você parou, mas o Senhor quer que você recomece novamente, ou comece novamente. O Senhor quer que você tenha um novo começo. Ele é poderoso para nos dar vida. Quantas vezes na jornada da vida cristã, alguém pode ficar enfermo e perder o ânimo, perder a força, porque a enfermidade implica justamente em perder as forças, em desanimar, em enfraquecer, e a morte pode chegar, e a morte representa a separação, a cessação completa de qualquer atividade que se fazia. Quem sabe na sua vida, na sua jornada, houve coisas que lhe trouxe enfermidade, você enfraqueceu, descuidou e parou. Mas o Senhor não quer que nós fiquemos parados. A vontade de Deus é que nós possamos aproveitar bem o nosso tempo, remindo o tempo, disse Paulo, por quantos dias são maus. Devemos prosseguir, devemos caminhar, devemos seguir avante. O nome Tabita é também traduzido por Dorcas, que quer dizer gazela. E gazela é aquele animal que é muito veloz, corre muito. Mas a caminhada, a corrida de Tabita foi interrompida pela morte que veio. E quem sabe a sua corrida espiritual, a sua corrida da fé também, foi interrompida por circunstâncias que vieram sobre você. Mas você pode se levantar. Você pode novamente servir. Você pode novamente colocar a mão no arado e prosseguir na caminhada, prosseguir na jornada, porque Cristo é quem dá vida, Cristo é quem dá saúde. O mesmo Jesus Cristo que nos lábios de Pedro deu saúde a Enéas, o mesmo Jesus Cristo que ouviu a oração de Pedro e no nome dele Tabita foi ressuscitada, é o Jesus que nos ressuscita, é o Jesus que nos dá a vida novamente, para que a gente possa seguir, prosseguir, avançar e servi-lo, servindo ao próximo também. Que Cristo possa sempre permitir que a nossa jornada não seja interrompida, mas seja realmente concluída, porque
Tabita foi ressuscitada porque o seu trabalho ainda não estava concluído. E o nosso trabalho, enquanto não for concluído, que o Senhor nos dê ânimo para prosseguir e nós não paremos por nada e por ninguém no nosso propósito de seguir a Cristo, de servir ao Senhor e amar o próximo, e na prática das boas obras que Ele mesmo preparou para que os salvos andem nelas. Deus abençoe sua vida.